nós precisamos ter em mente algumas coisas aqui. Então vejam só, a perspectiva que a gente tem a respeito de um fato é relativa à nossa história, à nossa constituição física, à nossa cultura e também ao nosso grau de consciência ou nível de consciência. O nível de consciência diz respeito a algo do espírito, do alfa. A nossa memória, né, tem a ver com o que a gente capta, né, o que a gente lembra, que se relaciona a alfa, mas também a gama-beta. E a nossa constituição genética diz respeito a aspectos materiais, apesar disso também ter alguma relação com o aspecto alfa, como eu vou estar aprofundando futuramente, se não nesse estudo aqui, em vídeos nos quais eu vou me aprofundar nessa questão. Então, a gente precisa ter em mente essas coisas, né, e trabalhar isso ao longo dos anos e décadas para conseguirmos extrair algo mais profundo de nossas vidas. Senão a gente vai ficar andando em círculos, né, como a imensa maioria está por aí. Daí, vejam só que interessante, o nosso entendimento ele é relativo à nossa história, à nossa capacidade de abstração, à nossa vivências, é relativo ao meio que a gente viveu, à nossa formação, ao que a gente é sensível para, né? Que a gente pode captar com os sentidos e também se sensibilizar com os sentidos extrafísicos, né? É relativo ao nosso grau de consciência, né? Então, o nosso entendimento das coisas, ele não é absoluto, né? Ele é parcial, ele é incompleto. E justamente por ser incompleto, esse entendimento ele vai progredindo na esteira do tempo. O tempo é a dimensão que permite a progressão do espírito. E quando eu falo progressão do espírito, leia despertar do espírito, que se traduz numa expansão de consciência. Vocês se lembram no vídeo anterior que eu falei a respeito de consciência, certo? Que seria a terceira dimensão do nosso universo. Bom, vocês lembram que eu falei que o espaço, né, é constituído de 3 dimensões, mas ele pode ser compactuado como uma única dimensão. Porque as outras não, apesar de serem a base para você construir o real do 3D, elas não são reais por si mesmas. E eu também aqui estou advogando que a consciência, ela tem também subdivisões, que a princípio eu vou usar como 3, porque eu associo, né, eu vou querer dar uma característica volumétrica à consciência, assim como o espaço também é volumétrico. Mas isso não significa exatamente que sejam 3 as dimensões da consciência, né? Eu estou usando 3 para facilitar a analogia entre espaço e consciência, né? O espaço é volumétrico e a consciência ela também pode ser vista como volumétrica, né? Apesar de que no vídeo anterior eu falei que é a superconsciência, né? A intuição que é, não a consciência, que é a nossa razão, o intelecto. Mas vamos deixar isso para o lado e só trabalhar com o nosso universo. Espaço, tempo e consciência. E como o espaço tem 3 dimensões, vamos trabalhar com a ideia por hora, não que isso seja a realidade, de que a consciência também tem 3 dimensões, mas podem ser todas sintetizadas numa dimensão só, que é a da consciência. É como se as outras 3 fossem subdimensões da consciência, digamos assim. Tanto que a gente ouve muito falar aquela palavra, a consciência expande. Eu sofri uma expansão de consciência. Expansão dá uma ideia de volume, né? De um balão que você está enchendo e ele está se avolumando. Então é por isso que eu estou usando isso, né? Eu acho que fica mais fácil de nós aqui, eu e vocês, trabalharmos com esse tipo de construção mental, mesmo que isso não seja a realidade, né? Mas dadas as nossas pobres mentes, né, que ainda estão no nível de superfície, eu acho que vai ficar mais pedagógico fazer dessa forma. Bom,
Então, se a consciência, né, ela é volumétrica, ela não tem exatamente uma orientação. É outra coisa que vai conferir a orientação, né? Que é o espírito. Agora, esse volumétrico, aspecto volumétrico da consciência não significa que ela seja uma coisa espacial, né? Por favor, isso é uma analogia, né? Para a gente melhor entender. A gente usa de elementos do físico para começar a entender o que seja o extrafísico, o metafísico. Então a gente precisa, os únicos meios dos quais a gente dispõe para trabalhar isso. Bom, vamos voltar aqui, né, após esse breve parênteses e falar um pouco mais aqui da coisa. Então o que a gente tem é o seguinte, vejam só. Espera um pouco, eu encolhi aqui, fiquei para trás. O que a gente tem? Agora eu me inverti. Ótimo. Pronto, resolvi. O que a gente tem aqui é o seguinte. O nosso entendimento, que ele é relativo, eu acho que não é muito difícil da gente compreender, né? Cada um vai perceber as coisas à sua maneira. Mesmo coisas físicas, né? Dependendo da posição que você está, dos sentidos que você tem. Ou às vezes você tem uma visão, uma audição um pouco melhor, um tato um pouco melhor para certas coisas. Então é relativo. Mas a gente percebe que a gente vai progredindo, né? Ao longo da vida. Dá para você melhorar a sua capacidade de percepção das coisas, né? Mesmo se não fisicamente, dos sentidos, no sentido de sensibilização para o significado daquilo que vem através dos sentidos, né? Então, isso muda o nosso entendimento da realidade. Então, a gente tem aqui algo muito interessante, porque o entendimento da realidade, ele além de ser relativo, né, a outros entendimentos, ele tem um dinamismo. Esse entendimento ele vai alterando e expandindo, podemos dizer. Então ele progride através do tempo, né? O tempo é a dimensão que permite essa progressão em nosso universo, como seres integrados, corpo, mente e espírito, ou corpo, alma e espírito, né? Daí vai depender da terminologia que você se sente mais confortável. Então, o nosso entendimento da realidade, ele precisa ser entendido dessa forma, né? O entendimento nosso não é estático e absoluto, né? Apesar da maneira com a qual muitas pessoas agem, elas dão uma ideia de que o entendimento deva ser absoluto e estático, o que é uma mentira, né? Nós somos entidades em evolução, nós somos seres em evolução contínua, das mais diversas formas, com combinações múltiplas. Então, nós precisamos entender que o próprio entendimento que nós temos da nossa vida, da vida dos outros, do porquê um cara fez aquele ato que a gente julga ruim ou bom, tem a ver com a nossa constituição integral, né? Que tem a ver com a matéria, nosso corpo físico, com a nossa alma ou mente, né? Que diz respeito ao psíquico, e com o nosso espírito, que na verdade é o que nós somos de fato, né? Então é relativo a todo o nosso ser, gama, beta, alfa, né? Integral. E daí aqui eu deixei umas figurinhas para vocês terem uma ideia do que eu quero dizer, né? Olha os dois sujeitos aqui, né? Os dois estão vendo um número aqui e dependendo da posição no qual cada um está, ele vai afirmar que o número é 9 ou 6. Depende de em que posição você está. Você pode convencionar uma posição como sendo a posição do qual você deva ler aquele número. Mas enquanto isso não for feito, você tem uma bifurcação aí, né? Um dualismo insanável. Aqui também, né, eu que trabalho muito, de vez ou outra dou aula de desenho técnico, aqui ó, você tem uma realidade, né? A gente está aqui falando
só no espaço, né, para entender, coisa que está além, né? Você tem um cilindro, e daí, dependendo da projeção desse cilindro, se for nesse sentido ou nesse outro, você vai ver um quadrado ou um círculo, né? Sendo que são duas projeções do mesmo objeto. Então, as projeções que se dão no 2D, elas expressam fragmentos de uma realidade total, que é 3D. A gente pode falar que o mesmo se dá em relação à razão e à intuição. A razão capta aspectos fragmentados da realidade, com R maiúsculo. A intuição capta a realidade simultaneamente, né, de uma vez só. Então, não é difícil imaginar porque uma pessoa que é intuitiva consegue captar e concluir um monte de coisas que uma pessoa que é racional demora às vezes anos para compreender e conseguir chegar à mesma conclusão, né? Um opera na intuição, o outro opera na razão. Então a intuição é muito mais rápida. Apesar de que o cara que capta essa realidade por visão, ele vai ter uma dificuldade para transmitir para os seus semelhantes que ainda estão no nível razão, né? Consciência de superfície, enquanto ele está numa consciência profunda, consciência volumétrica. Mas que ele viu uma realidade mais profunda, ele viu. Ele só não sabe transmitir isso para os seus irmãozinhos que ainda não atingiram aquele nível evolutivo. Daí o trabalho também de pessoas que são mais intuitivas em se esforçarem em melhorarem seus aspectos mentais, né, racionais, comunicativos, relacionais, sociais, para, de certa forma, tentar transmitir as coisas que são maravilhosas e também estão na vida dos seus irmãozinhos, né? Isso é muito, mas muito interessante, né? Esse é o drama do gênio, né, do santo e tudo mais. Então, a gente tem aí outra figura muito legal. E daí, aqui você tem uma figurinha que mostra a progressão do conceito de luz, né, para as pessoas, né? Você vê, deixa eu ver se eu aumento aqui. Você tem pessoas, para o homem das cavernas, iluminar significa fazer uma fogueira. Para o homem medieval, você tem uma tocha. Para o cara do século XVIII, XIX, uma lamparina, óleo, né? O cara do início do século XX, uma lâmpada de tungstênio. Hoje em dia, uma lâmpada de LED ou de outro material, né, que gasta bem menos, né, ilumina muito mais do que esquenta, né, e por aí vai. E então você vai tendo a progressão de um mesmo princípio também ao longo do tempo, né? Um mesmo princípio, mesmo que ele não mude, ele vai progredindo à medida que o tempo vai andando, né? Então esse ainda é outro aspecto interessante de nossa realidade. Bom, com isso, a gente falou um pouco mais a respeito de coisas que dizem respeito a essa evolução das dimensões. A gente vai continuar ainda um pouco mais no próximo vídeo. Até lá!